e alguém falou assim: ah, cara, você chegou muito longe porque você tem um selo de verificada nas redes sociais. Aí eu falei: tá, é legal, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho comida na minha casa todos os dias. É muito distante da realidade do povo brasileiro e é uma coisa que é um orgulho tão grande que eu tenho, porque já faltou tanto pra gente e hoje é normal. Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso comer todos os dias, e isso até hoje, assim, tem vários momentos em que eu penso: ai, gente, ai, isso é um tique. Pessoal, hoje, no nosso Papo com Palestrante, eu tenho uma pessoa muito especial, é a Verônica Oliveira. Ela tem mais de 100 seguidores e é a fundadora da Faxina Boa, além de ser palestrante. Então, muito obrigada por você ter participado e estar participando aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Ó, Verônica, eu queria saber, assim, eu achei linda a sua história, tá? Toda a tua história. E aí eu queria saber como é que foi a sua infância. Sempre contrariando a expectativa de todo mundo, a minha infância foi bem tranquila, num bairro de classe média alta, estudando em escola particular de alto padrão. Então, as pessoas sempre pensam: ah, tadinha da faxineira, não deve ter tido muita Nada. oportunidade na vida. Mas, na real, eu tive uma infância muito boa. Morava Ah, em Higienópolis com os meus pais, tenho bastante irmãos, hoje nós somos em cinco, e estudei no Colégio Sion, e eu no nós Rio tínhamos uma vida Branco, muito tranquila. Ah, de frente! mas o seu era só mulheres, né? Então, né? E, e tive uma infância, uma adolescência muito tranquilas, muito divertidas, com muitas oportunidades. Ai, que legal, que legal. É, me fala uma coisa, eu queria que você contasse um pouco da sua história até a internação, sabe? O que aconteceu até a sua internação? Na verdade, eu engravidei aos 17, então foi o momento em que eu tirei ali a decisão de não continuar os estudos e decidi não trabalhar. Eu fiquei me dedicando só à minha filha, justamente porque eu tinha esse apoio da minha família. Então eu tinha todo o suporte deles e resolvi dedicar o meu tempo à criação dela. E isso quer dizer que quando chegou o momento de ingressar no mercado de trabalho, e eu já estava bem mais velha do que a média das pessoas que começam a trabalhar, eu não tinha nenhum tipo de qualificação profissional, e então eu comecei a trabalhar em call center, porque só exigia o ensino médio, porque eu imaginava que era fácil por conta da carga horária de meio período. Falei: ah, trabalho sentada, é rápido, e decidi que ia trabalhar em call center, e foi extremamente difícil. Mas, no entanto, foi a profissão onde eu fiquei até começar a trabalhar com faxinas, e passei por diversas empresas, sendo dentro das empresas. Então, Sim, no final das contas, sim. acabou sendo ali uma grande escola. Eu tive grandes aprendizados no call center. Mas em 2015 eu trabalhava em uma empresa onde eu gostava muito, o salário, os benefícios eram muito bons, era super tranquilo de sustentar a minha família. E essa empresa faliu, era uma empresa do ramo de saúde. Essa empresa faliu em 2015 e eu perdi absolutamente toda a renda e todo o chão, porque não pagava aluguel, tinha as minhas responsabilidades ali. E, e acabei indo morar com a minha melhor amiga, até Sim. que no ano seguinte, justamente, ela começou a perceber as mudanças no país e falou: olha, eu acho que não vale a pena continuar morando aqui, eu vou embora. E eu pensei,
por mim, eu pensei, cara, ela tá muito certa, se eu pudesse eu faria a mesma coisa. E eu pensava, ela é minha amiga desde os 3 anos de idade, não queria que ela fosse embora. E principalmente, meu Deus, para onde eu vou quando ela sair daqui? Então, eu arrumei um outro emprego e eu descobri que, fora as grandes empresas onde eu já havia trabalhado, não existia mais dentro do call center a possibilidade de ganhar o que eu ganhava, de ter os benefícios que eu tinha. E aí eu aceitei um emprego uma outra empresa do ramo de saúde também, um laboratório de exames médicos, e o meu salário era um salário mínimo. Eu tinha o convênio da empresa e eu tinha que pagar R$ 100 por cada pessoa. E nós somos em 3, porque eu tenho 2 filhos. E então, meu salário base era R$ 700 e com os outros descontos, a minha média de ganho mensal era 680. Com a ida dela para a Europa, eu aluguei um barraco em um quarto de pensão, onde nós dividíamos um único banheiro com outras famílias, dava cerca de 40 pessoas, na região do Tatuapé, isso. E era uma coisa muito, muito surreal, assim, eram quartos de aproximadamente 3 metros quadrados. É um tipo de cortiço. Mas e seus pais? Seus pais eu não tive a menor coragem de pedir ajuda. Depois de tanto tempo fora da casa dos meus pais, eu já não queria mais. E tendo todo o suporte que eles me deram por tanto tempo, eu pensei, tá, agora tá na minha vez de me virar sozinha. E meus pais nem sabiam onde eu morava quando eu me mudei para lá. E você estava falando que era surreal por isso. E aí eram barracos de mais ou menos 3 metros quadrados. Eles adaptaram, na verdade. Provavelmente era um lugar grande, com cômodos normais, e eles transformaram com um pouco de madeira em barracos e cobravam R$ 500 de aluguel. Em 2016, sabe? É muita grana. E o argumento era você está morando ao lado do metrô. E aí... E não tinha nenhum tipo... por causa do metrô. Sim, e não tinha não oferecia nenhum tipo de estrutura, mas também não tinha nenhuma burocracia. A partir do momento que você pagou para entrar, você entra, não precisa de nenhum tipo de papel, documento, nada. Não pagava gás, não pagava luz, nada disso. Pagava, mas dividido entre os moradores e cada um compra o seu botijão de gás. Certo. Que, aliás, era perigosíssimo. Todos os botijões não cabiam dentro dos barracos, então ficava do lado de fora. Era bem perigoso, assim. E, inclusive, tinha uma única tomada para cada barraco. Eu tinha uma TV. Eu tinha um computadorzinho, um ventilador. Carregava 2 celulares, que era o meu e o da minha filha. Um micro-ondas. E tinha mais alguma coisa, e a geladeira. Então, imagina quantas extensões ligando todas as coisas. E é basicamente por isso que as favelas pegam fogo. Claro. Por esse tipo de coisa. E eu prometi muito para os meus filhos de que aquela situação seria temporária. O que não fazia o menor sentido, porque ganhando o que eu ganhava, vivendo do jeito que a gente vivia, como é que eu iria sair daquilo se a minha renda básica para passar o mês era em torno de entre 50 e 80 para 3 pessoas. Então, a gente não tinha alimentação garantida, não tinha lazer garantido, não tinha remédio garantido. Era tudo meio do que a vida trouxesse. E aí eu comecei a adoecer de uma forma em que eu tinha medo de sair de dentro de casa, eu tinha medo de estar lá dentro, eu tinha medo de ir trabalhar, então eu tinha ataque de pânico constante. Às vezes eu sentava no meio da rua e começava a chorar no meio da rua, assim, me segurava no vagão do metrô e não saía daquele lugar e precisava vir um funcionário do metrô me tirar e me levar para o ambulatório do metrô. Era uma coisa horrível.
E foi passando o tempo, aquilo foi me consumindo de tal forma que no final de 2016 eu tentei suicídio. E, e aí eu brinco que foi o momento em que fez todo sentido pagar aqueles R$ 100 do convênio para mim e para os meus filhos. Porque eu fiquei internada numa clínica psiquiátrica em Moema. E era um lugar super grandão, com piscina. E aí eu falo para todo mundo, cara, eu ganhava R$ 680, mas eu morei um mês em Moema. Eu sou ninja. Tinha 5 refeições por dia e eu morei em Moema. Eu sou muito chique. Dá licença. De um jeito ou de outro, eu acabo indo pro lugar que eu quero. Agora é engraçado. Não, aí, nessa época, agora eu acho. Agora eu dou risada, mas meu Deus, foi horrível. Eu imagino. Quando e as crianças aconteceu, a minha filha ficou com a minha mãe e o meu filho ficou com o pai dele. Tá. Eu nunca vou esquecer da minha mãe no telefone. Eu falei, traz um biquíni. Ela, oi? É que tem piscina aqui. Eu voltei até com a marquinha. E aí, no hospital teve um momento muito definitivo para mim, porque um dos médicos falou assim: você consegue entender que você. Ele falou, eu fui diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Mas ele falou muito claramente, ele falou, você consegue entender que você não é exatamente doente? Você é pobre. Pobre você consegue reverter. E aí ele falou, pensa na situação das outras pessoas que estão internadas aqui, que têm doenças muito graves e elas não vão conseguir sozinhas sair disso. E eu vejo que você consegue. E aí eu pensei nisso o tempo todo da minha internação. Eu falei, cara, ele não tá errado. Então foi uma fala muito importante para mim. E quando eu saí do hospital, é que eu tive a intenção de buscar alguma coisa que me fizesse feliz, mas eu não fazia a menor ideia do que seria essa coisa. Então foi bem angustiante também procurar uma coisa para me tirar do trabalho que eu não gostava, me tirar da casa que eu não gostava, mas acabou sendo também aquele momento em que, sem querer, as coisas deram certo a ponto de conseguir sair daquela situação. Porque quando eu saí do hospital, a minha mãe não deixava muito eu sair de casa. A família estava muito preocupada com tudo que tinha acontecido, o fato deles não estarem sabendo de tanta coisa rolando. Então eu fiquei na casa da minha mãe e um dia eu pedi para ir até a casa de uma amiga. E ao longo do dia na casa dela, eu comecei a limpar. E aí, limpando a casa dela, e é engraçado porque eu tenho. Você nunca quer falar pros seus amigos que a casa da pessoa tá zoada. Aí eu só falei assim: você tem um pano? Aí ela ficou olhando, tipo, que pano? Aí de repente eu já peguei um balde, peguei umas coisas, comecei a limpar de cima a baixo, assim. E no final do dia ela me ofereceu R$ 150. Então, e foi engraçado que ela perguntou se eu não me ofendia. E eu pensei, cara, não, eu preciso muito desse dinheiro. E foi dali que eu pensei, se todos os dias eu ganhasse esse valor, eu nunca mais precisaria voltar para aquele trabalho que não me fazia feliz e que não sustentava a minha família. E dali para criar o Faxina Boa foi uma coisa boba, foi a conversa com os meus amigos, em que eu comentei num grupo de amigos que eu queria divulgar meu trabalho e o meu ex-namorado fez a arte, porque eu falei, olha, eu já sei, eu queria usar referências de cultura pop para que as pessoas se identificassem comigo, com quem eu sou, porque eu mesma, eu tenho muitas tatuagens de música, de desenho, então as pessoas sabem que é uma coisa que para mim é muito importante. Então eu queria transparecer isso na forma de falar do meu trabalho. Que legal. Então, aí foi essa coisa de você fazer uma postagem
que virou uma loucura e você foi até chamada a fazer uma entrevista na TV. Conta pra gente. Uma coisa que eu fiz foi pesquisar nas redes sociais como se divulgava o trabalho de faxina. E era sempre muito triste, ou parece que a pessoa está se justificando. Como se não tivesse, como se a vida dela tivesse dado tão errado que ela precisou daquilo como último recurso. E eu falei, poxa, na real eu vou só falar para as pessoas que eu sou muito boa. E aí coloquei, a primeira arte foi o cartão da série Breaking Bad, o cartão do advogado da série. E aí coloquei uma montagem com a minha foto, foi o cartão do Saul Goodman, eu coloquei a minha cara no lugar ali dele, e a segunda foi a do Kill Bill, que era a minha cara no lugar da cara da Uma Thurman e a vassoura no lugar da espada. E aquilo repercutiu de um jeito maluco, porque eu tinha 300 amigos no Facebook. Quando vi 10 mil curtidas, eu fiquei pensando, de onde gente? Quem são esses? Foi muito assustador até a princípio. A quantidade de pessoas que passou a procurar. Sim, e tinha o meu telefone no anúncio, as pessoas mandavam áudio no WhatsApp falando, você é muito legal. Então era bem esquisito. E aí a repercussão do Faxina Boa foi uma coisa tão rápida e tão grande que eu não queria que as pessoas acessassem o meu perfil pessoal do Facebook. E aí eu criei uma página, porque aí eu podia separar quem eram os meus amigos, quem eram os seguidores. Só que eu não necessariamente sabia cuidar e administrar uma página e eu não tinha ideia de como fazer aquilo, de como produzir os conteúdos. Mas imediatamente eu pensei, poxa, é um espaço que eu posso usar para muito mais coisa do que só colocar meu telefone e falar que eu faço faxina. Então, de repente, eu comecei a escrever crônicas, comecei a colocar playlist das músicas que eu ouvia enquanto estava trabalhando, a falar sobre a diferença de produtos ou da forma de encarar o trabalho doméstico. E foi acessando um número muito grande de pessoas. A página teve um crescimento, até hoje é um crescimento orgânico e foi muito rápido. Então, logo na sequência eu fiz, além da página no Facebook, depois eu já criei o Instagram. Na sequência entrei no LinkedIn e fui depois pro Twitter. E até que um dia, uma dessas pessoas que começou a acompanhar meu conteúdo perguntou se eu daria uma palestra para contar essa história. E eu falei, óbvio que não sei fazer isso. E ele falou, cara, eu vejo em você uma palestrante. E aí eu falei, cara, por que é que a pessoa acha que eu vou conseguir falar em público? E qual que é o nome dele? Ele chama Bruno Scartozoni. E aí, no final das contas, nós nos conhecemos pessoalmente. Ele é professor de storytelling. Ele me ofereceu a possibilidade de fazer cursos com ele. Então, eu fiz 2 turmas com ele. Foi maravilhoso. E aí, quando eu vi a arte pronta do evento, e era um evento muito legal na sede do Twitter, com pessoas muito relevantes. E eu pensei, eu não quero estar lá no meio. Não sei. Eu comecei a pirar, falei, eu vou chegar lá e todo mundo vai embora, as pessoas vão rir, não sei o que. Pronto, eu pirei. E fui chorando dentro do Uber, pensando, meu Deus, vai dar tudo errado. Cheguei em desespero e no final das contas foi maravilhoso. E quando acabou minha fala, que eu entreguei o microfone, eu pensei, quero fazer isso de novo. Que legal, que legal. Eu passei do desespero à empolgação em 5 minutos. Foi muito doido. E aí você conta a tua história, não é isso? De superação. Porque você teve muita superação. Essa primeira... Verônica. Essa primeira palestra foi para profissionais de comunicação. E eu totalmente sem graça, eu falei, gente, o que é que eu tenho para falar para pessoas que fazem isso como meio de vida? Aí eu fui contando e mostrando os slides e as pessoas falaram, cara, eu ganho para fazer social media e eu não faço isso aí não. Como você faz? E eu não tenho, até hoje eu falo, eu tenho 0 técnica para redes sociais.
Eu não sou a pessoa que programa, não tenho uma planilha com coisas que eu vou postar, com nada. E até hoje tá aí, tá funcionando. E até a parte da arte, eu me lembro que me ofereceram um curso e eu aprendi tecnicamente de que você não pode ocupar o espaço da foto com texto. Cara, que aquilo não ia gerar engajamento. Imagina, os meus estão totalmente fora do que eles falam e tá tudo certo, e deu tudo muito certo. Então eu não tinha do que reclamar, sabe, com relação à minha produção de conteúdo, apesar de não ser nada técnico. E depois eu fui sendo chamada para outras palestras com outros focos. Então já teve palestras sobre motivação, superação. Tem pessoas que querem ouvir sobre o meu ponto de vista do recorte feminino, do recorte de raça. Então, para falar com esse enfoque, tem gente que quer saber da parte técnica sobre produção de conteúdo, marketing digital. Então, vai dependendo muito do escopo ali que pedem. Mas, no final das contas, eu acabo falando um pouco de tudo, porque as coisas se entrelaçam. Mas é muito interessante, porque para quem implorou para não fazer a primeira, hoje aqui atrás de mim são os crachás dos eventos que eu palestrei. Que legal, parabéns. Então parabéns. Eu tô bem contente. Hoje você tá Obrigada. Na TV hoje, não tá? Eu fui convidada para ser comentarista em um programa da... Isso, e a Mariana Godoy. Sim. Só que depois acabou mudando o modelo do programa e acabou não rolando. Mas nós ficamos todos muitos amigos e foi uma experiência muito legal. Poxa, que legal. Eu queria saber agora como é que é o teu negócio. Explica aqui pra gente como é que é a Faxina Boa. Por muito tempo, todo mundo me levou a acreditar que era uma obrigatoriedade ter uma empresa de faxinas. E aí isso ficou na minha cabeça. Aí vai a bonita, fui fazer curso no Google, fui aprender a cuidar de uma empresa. Abri a bendita empresa, foi horroroso. De repente, eu já não estava fazendo mais o que eu queria, estava cuidando de papelada, estava fazendo pagamentos, estava administrando equipe e não estava gostando nem um pouco. Eu preferia muito mais sair eu mesma fazer minhas faxinas do que cuidar das pessoas que estavam fazendo faxinas. E cuidar de agenda, cuidar de resolver perrengue. E eu falei, cara, não é isso aqui não que eu queria. Tá errado. E foi um exercício muito libertador. Falar, não é isso. Estou encerrando essa empresa, não quero. E aí, hoje, eu tenho uma empresa de produção de conteúdo. Então, eu não trabalho com intermediação de limpeza, eu tenho a empresa onde eu faço palestras e faço a criação de conteúdo. Então, eu faço cocriação com marcas, eu faço workshop para empresas, faço consultoria, mas não realmente... E eu parei de fazer as faxinas, foi muito difícil largar. Eu parei em fevereiro. Sim. E um pouquinho antes de começar a quarentena, tinha uma faxina agendada. E aí a gente tá prometida para quando tiver a vacina, eu volto na casa da cliente para limpar a casa dela. Você sabe que eu vi algumas coisas que você escreveu e tal, e você fala que acha que as pessoas não podem se sentir diminuídas porque faz faxina. E assim, as pessoas, quer dizer, e as pessoas também que contratam não devem se achar melhores do que a pessoa que está trabalhando. Sim. E tal. Enfim, eu vi essas coisas que você postou e eu queria saber se você sofreu algum preconceito durante aí essa sua fase de faxina, ou não sei se ou um outro momento, já que a gente está no mês da consciência negra, eu queria saber se você passou por isso. Eu percebo entre as pessoas, acho que o fato do trabalho doméstico ser majoritariamente exercido por pessoas negras, eu não sei se eu que realmente não percebo tanto, mas eu não consigo ver tantas situações quanto as situações de preconceito de classe. Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que falam assim,
eu fiz uma faxina num apartamento. No final, a moça falou que ia descer para ir ao supermercado, que era do ladinho do prédio dela. E ela falou, desce no seu elevador que eu desço no meu. E aí ela entrou no elevador social e me mandou ficar esperando. Eu falei, cara, não pode ser. Eu passei o dia inteiro dentro da casa dela, conversando com ela, interagindo com ela, mas de repente eu não sou digna de entrar no elevador com ela. Então, e às vezes é tão surreal que eu demoro para reagir. Até eu absorver que aquilo aconteceu de fato, é muito esquisito. Situações de... Até tem uma que eu acho maravilhosa do moço também, que veio conversar comigo. E ele perguntou qual andar eu morava no prédio. E eu falei, não moro aqui, tô trabalhando, fazendo faxina. E ele veio claramente interessado em mim. Quando eu disse que eu era faxineira, ele ficou horrorizado. E eu fiquei pensando, eu falei, o que aconteceu? Ainda bem que você leva uma boa, putz. E o clássico que foi quando eu comprei quando eu troquei de celular, e as pessoas falavam, você não acha que esse celular é muito bom para você? Por que você precisa ter um celular desses? É ofensivo para as pessoas que a gente consiga ter coisas, consiga progredir. Já houve uma situação de uma pessoa, eu era casada, meu marido tinha um bom carro, e a pessoa não quis que eu fizesse faxina para ela, porque ela disse que eu não precisava, afinal de contas, meu carro era melhor que o dela. Então, quer dizer, ela não aceitou o fato de que eu poderia ter um carro legal. Falou, por quê? E eu pensando, hoje preciso sim, porque o valor da diária é o que eu gasto de gasolina na semana. Tá caro pra caramba. Galera não sabe quanto custa. Você já realizou o seu sonho? O meu grande sonho mais besta era viajar de avião. Eu era louca para ver como era. Eu sempre quis. E não, assim, eu não tava ligando. Podia ir até Campinas, podia ser 10 minutos dentro do avião. Eu queria entrar no avião. E aí aconteceu uma situação em que eu fui convidada para participar de um programa de TV e fui convidada depois. E eu chorei muito, e não porque eu queria ir até o Rio de Janeiro participar do programa. Eu chorei porque eu não ia viajar de avião. E aí eu resolvi contar isso na internet. Eu falei, cara, eu tô em desespero porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não vou mais pro Rio de Janeiro. E agora eu achei que era dessa vez que eu ia entrar no avião. Aí uma moça mandou a mensagem e falou, vem fazer uma faxina na minha casa. Eu moro no Rio de Janeiro e você vem de avião. Eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E fui, aí eu passei, e aí a gente combinou o seguinte, eu fiquei 6 dias no Rio, então eu marquei mais 2 faxinas, então eu ganhava grana, no outro dia eu gastava, no outro dia eu fiz outra faxina, no outro dia eu passeava e gastava. Foi muito maravilhoso. E aí então depois realizou, né, o sonho. E depois de 2 anos, com 2 anos fazendo faxina, eu trabalhei 12 anos no telemarketing. Eu nunca tinha saído de férias. Com 2 anos de faxina, eu passei 2 semanas na Europa. Que legal. Então, e aí eu falei, o mais engraçado da viagem para o Rio de Janeiro é que eu moro do lado do aeroporto de Guarulhos. Aí na hora de comprar, eu tava tão empolgada que eu comprei errado, eu comprei Congonhas. Cara, eu levo 3 horas para chegar em Congonhas e eu levei 45 minutos no avião. Mas olha, você sabe que é muito melhor. A chegada pelo Santos Dumont é mágica. É muito bonito, né? Pro Rio de Janeiro, quando tá limpo o céu, você chega pelo Galeão, não é a mesma coisa. Não é muito diferente, é bem mais bonito mesmo. Olha, o que te faz feliz? Esses dias foi o aniversário de 4 anos do Faxina Boa. E eu falei o quanto tudo isso me fez feliz, todas as transformações na minha vida. E alguém falou assim,
Ah, cara, você chegou muito longe porque você tem um selo de verificada nas redes sociais. Aí eu falei, tá, é legal, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho comida na minha casa todos os dias. É muito distante da realidade do povo brasileiro e é uma coisa que é um orgulho tão grande que eu tenho, porque já faltou tanto pra gente e hoje é normal. Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso comer todos os dias, e isso até hoje, assim, tem vários momentos em que eu penso, ai, gente, ai, isso é tique. É Ai, isso que me querida, faz olha, feliz. você é muito especial, muito. Eu já imaginava por tudo que eu li de você, mas você é uma criatura única, realmente única. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder falar com você. Esse material vai para os nossos canais, tá? Depois a gente vai ficar um do ladinho do outro. Peço que as pessoas se inscrevam. Te agradeço de coração esse nosso papo. Você realmente é uma pessoa incrível, viu? E merece tudo isso e ainda mais. Um beijo enorme para você. Obrigada. Beijo, Sandra. Muito obrigada. Contato com você. Não vou perder. Não, vamos fazer muitas coisas juntas. Isso, vamos votar na mulherada. Sim, vamos. Mulherada. Gente, saiam às ruas domingo, por favor. Isso mesmo. Beijo enorme. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, querida.